Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, tá? Estou um pouco gripado aqui, mas vou tentar fazer o vídeo hoje para vocês aí. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre três assuntos que aconteceram ontem e anteontem, três fatos aí, né? Que certamente devem estar bugando aí, como se diz hoje, né? A cabeça dos bolsominions. Por quê? Porque são fatos que colocam ali as crenças dessa galera meio que em xeque, né? Colocam numa posição de dilema, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses três eventos, sendo que dois deles têm a ver com a guerra lá que está acontecendo entre Israel e a Palestina, tá? Na verdade não é nem guerra, né, que a gente pode chamar, é um massacre aquilo ali, né? Enfim, várias denúncias aí de crimes de guerra cometidos por Israel. Enfim, o Hamas também cometeu violência lá, mas Israel está passando de todos os limites, não está deixando nem entrar direito ali ajuda humanitária, o pessoal sair também da faixa de Gaza. É um negócio assim inacreditável e a gente vai acompanhando aí, tá? Mas a gente vai falar sobre três casos hoje então que bugaram aí a cabeça devem estar bugando até agora, né? A cabeça dos bolsominions. Até porque só o fato do cara já ser bolsominion já é meio bugado, né? Porque já continua acreditando num sujeito como Bolsonaro, que fez um caminhão de lambanças aí nos últimos 4 anos. E, enfim, a gente está vendo tudo melhorar no país agora e essa gente ainda não aprendeu. Essa galera aí que continua acreditando no Bolsonaro ainda não aprendeu isso, né? Mas, enfim, de qualquer forma, esses fatos aí que ficam meio que, né, num limbo cognitivo, eles podem ajudar, de repente, alguns ali a compreenderem as contradições do bolsonarismo, da direita brasileira e, de repente, entenderem o que está acontecendo, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Desculpem a voz aqui porque eu estou um pouco gripado. Antes, deixo para vocês mais uma vez a dica aqui do meu novo livro de poemas, tá? Do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, beleza? É só falar aí que a gente conversa, tá? Então, pessoal, vamos lá, né? E aí deixar também umas dicas literárias aqui rápidas sobre cada um desses temas, tá? O primeiro tema tem a ver com Israel, né? Por quê? Porque a maioria esmagadora dos bolsominions e do Bolsonaro, dos bolsonaristas ali de maneira geral, está apoiando Israel, obviamente, né? Bolsonaro fez várias conexões com Israel aí, a maioria delas com a habitual subserviência dele, né? Cognitiva, ideológica, enfim. Inclusive ele, ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, ele foi um dos 3 países, né? Bolsonaro votou representando o Brasil, foi um dos 3 únicos países no mundo que votaram pela manutenção do embargo econômico a Cuba, né? Coisa que o Brasil tradicionalmente sempre vota contra, né? E, enfim, Bolsonaro votou a favor para babar o ovo de Israel e dos Estados Unidos, né? Então, assim, o bolsonarismo, os bolsonaristas, os bolsominions e, de certa forma, até a grande maioria, a grande parte da grande imprensa no Brasil vai a favor de Israel, né? É a favor de Israel, usa toda uma verborragia para justificar os ataques do Netanyahu, enfim. E isso fica muito evidente. Agora, em relação aos bolsominions especificamente, tá? Surgiram 3 notícias aí que tem a ver com a forma como Israel se posiciona do ponto de vista cultural atualmente e que devem estar bugando a cabeça dos bolsominions. Vamos lá, vamos ver quais são elas. A primeira delas diz respeito à questão das drogas, tá? A maconha é legalizada em Israel. Por incrível que pareça, né, Israel é meio que uma teocracia ali, né, misturado com democracia. É um grupo religioso que toma conta do país e que, enfim, é a maioria esmagadora dos habitantes, mas eles têm ali uma certa perspectiva algo progressista nessa área, tá? E aí vamos lá, eu vou deixar o link para vocês aqui também, tá? O porte de até 15 gramas de maconha é legalizado e o porte de até 50 gramas é descriminalizado para maiores de 21 anos, tá? E o cultivo doméstico não é permitido. O cultivo doméstico não é permitido, mas tem lojas autorizadas a vender a maconha e o uso só é permitido em casa, né? Quer dizer, você pode usar a droga em casa, mas não pode cultivar, né? Enfim, né? E aí, então, para repetir, né? 15 gramas de maconha, o porte de 15 gramas é legalizado
e o porte de até 50 é descriminalizado, ou seja, ele não é legal entre 15 e 50 gramas, né? Se você tiver com um pouco mais de 15 gramas aí, né? Você não é legal, mas você também não é criminalizado por isso, tá? Eu lembro, inclusive, que quando eu era adolescente, eu tinha ali uns 15, 17 anos, eu conheci uma menina aqui na Tijuca, não vou dizer, obviamente, o nome dela e tal, enfim, estudava num colégio que eu estudei lá, e aí eu fui na casa dela uma vez, ela tinha lá uma mudinha de maconha no quarto dela, né? Ela era adolescente, ela tinha 15 anos também, e eu só estou dizendo isso por quê? Porque existe um imaginário da direita brasileira, dos bolsominions de maneira geral, de que vai se resolver o problema da droga com polícia na favela, né? Isso é a maior estupidez que existe, é a maior perda de tempo que a gente está tendo aí, e outra, perda de vidas também, né? É uma política de combate às drogas completamente estúpida, sem o menor resultado. Isso só gera morte, gera encarceramento em massa de gente que não deveria estar ali, né? Por quê? Porque assim como essa menina tá ali, tem a mudinha no quarto dela, tinha, né? Isso tem mais de 20 anos isso, né? Então, quer dizer, assim como ela, deve ter, né, milhares aí que tem ou que consomem. E essa gente, né, essa galera que mora aqui num bairro de classe média, e os ricos mais ainda, né, jamais sofrem nenhum tipo de incursão da polícia na casa deles para poder saber se eles estão ali com droga ou não, quer dizer, né? E o pessoal da favela todo dia sofre com isso. Então isso não se sustenta. E aí esse noticiáriozinho tosco, né, esses programecos policiais da televisão da tarde ficam sustentando esse imaginário idiota, meio que com transformam os policiais em heróis por coisas que não tem nada de heroísmo, né? Quer dizer, o cara mata um chefe de facção de traficante ali de venda de drogas, aí eles comemoram, o cara ganha uma notoriedade ali, né, rápida e tudo mais, as pessoas em casa fazem a sua catarsezinha idiota, e no dia seguinte tem outro, né? E a venda de drogas só aumenta. Quer dizer, isso é estúpido, não se sustenta. E aí, voltando à questão aqui, os países mais desenvolvidos do mundo estão abandonando isso. E aí vamos ver aqui o que eles dizem, porque o ministro de Israel tem uma declaração dele aqui que vale a pena escutar também, tá? A declaração é do Comitê Interministerial de Israel sobre isso. Eles dizem o seguinte, ó: o dano de manter a situação atual, isso foi em 2020, né, que a lei se modificou, em que a compra de cannabis é um crime e a política de descriminalização é maior do que os benefícios potenciais de uma política que implemente a legalização, incluindo a regulamentação do mercado, né? E eles estão fazendo aquilo que a Europa quase toda já fez, o Uruguai já fez aqui, vários países estão fazendo, até mesmo nos Estados Unidos, tem alguns lugares, se não me engano, a Califórnia é liberado também, porque isso, né, já se percebeu que é idiotice isso. É estupidez moralista ficar querendo, enfim, né, controlar a vida pessoal dos outros nesse nível. Não tem menor cabimento isso, é coisa de gente estúpida, ou pouco estudada, né, ou meramente conservadora ali, que quer sustentar uma visãozinha de mundo idiota e contraproducente no sentido da sociedade progredir, tá? Então, enfim, e aí, ó, para finalizar esse ponto aqui, Israel tem a maior proporção de usuários de cannabis do mundo. Olha só, um país que é judeu, é um país religioso, né? Não é um país laico, né? Eles têm uma constituição, funciona lá uma série de coisas, inclusive isso aqui, mas é um país religioso e eles têm a maior proporção de usuários do mundo. São 27% da população de 18 a 65 anos consomem maconha, né? O segundo lugar é a Islândia, são 18%, e o terceiro os Estados Unidos com 16%. Quer dizer, os 3 países desenvolvidos, mais desenvolvidos que o Brasil, né? E, enfim, isso não vai acabar, isso é ilusão, né? Então, quer dizer, esse é o primeiro ponto aqui que deve estar bugando a cabeça dos bolsominions aí que descobriram isso, né? Porque estão defendendo Israel, conservadores, né? E Israel é menos conservador que eles, né? O segundo caso, ainda envolvendo Israel, que também deve estar bugando a cabeça dos bolsominions, é a questão do casamento gay, né? Eu fui pesquisar também. O casamento gay ele não é exatamente liberado, né? Quer dizer, as instituições religiosas que
que oficializam, né, os matrimônios lá, enfim, né, as relações entre as pessoas oficializam, né, não podem fazer esse tipo enfim, de cerimônia e tal, mas o exercício da união civil não é proibido. Então, qual é a saída? Né? As pessoas casam fora do país, vão para fora ali nos países próximos aonde é liberado e depois voltam para viver suas vidas normalmente, sem nenhum tipo de minion, né, como tem aqui, para perturbar a vida privada dos caras lá. Tá? Então, enfim, eles podem viver em paz e isso funciona num país que é judeu. Né? Isso também deve estar bugando a cabeça dos bolsominions. Antes aqui só de continuar, só deixo 2 dicas já aqui, tá, que eu esqueci, ligadas a essa questão das drogas, né? Aliás, 3 dicas, né? Essa aqui, o Estação Carandiru, do Drauzio Varela, que é um trabalho muito interessante dele aí sobre isso, né? Falando como é que é a realidade dos presídios brasileiros e tal, tá? Enfim, ajuda a entender o perfil do sujeito que está ali encarcerado, muitas vezes por quase nada, por droga, né? Que é uma coisa que é patético isso. E ele, às vezes, muitas vezes, entra na reincidência ou então acaba até um bandido pior. Tá? O Luiz Eduardo Soares também é um grande pensador brasileiro dessa área aí. Tá? Segurança tem saída. Esse é um livro interessante dele também, que ele fala muito sobre isso. Tá? E esse livro aqui do Inácio Cano e do Newton Santos, Violência Letal, Renda e Desigualdade Social no Brasil. Tá? É um livro que fala muito sobre justamente essa realidade aí, né? De que quanto mais pobres, negros, né, e periféricos as pessoas são, mais elas são criminalizadas pelo uso da mesma droga que os ricos e a classe média usam sem serem criminalizados. Tá? Então isso é importante pensar nisso aí também, porque isso ajuda muito a melhorar, né, o projeto político que a gente possa ter aí, né, para essa questão no Brasil. Tá? Então já falei das drogas, do casamento gay, agora vamos falar do aborto, que é outra questão que os bolsominions adoram vomitar, moralismo, não, porque não pode, porque é uma vida. É uma questão um pouco mais difícil, né, do que as drogas e o casamento gay, que é mais evidente que o negócio né, tem que ser liberado, porque envolve ali uma questão, né, de um feto e tal, e a religião é muito, né, é muito ligada a isso, né? Agora, o fato é que existe uma série de situações em que a mulher tem que ser ali assistida e ao mesmo tempo ter a sua liberdade mesmo de escolher, por exemplo, quando ela sofre um estupro, por exemplo, quando tem uma má formação do feto, e às vezes até porque ela está sem dinheiro, que ela não tem grana para poder, né, enfim, sustentar ali o bebê, e o feto está ali nos 3 primeiros meses, está naquele período em que dá para fazer sem nenhum risco, mas os bolsominions não aceitam nem isso, não aceitam, e eles são vinculados à religião, né? Mas Israel aceita. Né? O aborto é liberado desde 1978 em Israel. Em 1978 já existia uma lei que permitia o aborto, porém a mulher tinha que passar por um interrogatório. Né? Em junho de 2022, essa obrigação do interrogatório caiu em Israel. Certo? O ministro da Saúde de Israel, Nitzan Horowitz, afirmou que um dos objetivos dessa mudança, né, é eliminar as perguntas incômodas e invasivas da privacidade alheia. Tinha muita gente que tinha que aprender com isso aqui também, né? Tá? Porque isso aqui é uma justificativa, né, para acabar, não só o aborto já é liberado lá desde 78. Agora eles estão liberando inclusive o tal do interrogatório, né? Que era uma espécie de manutenção da intromissão do Estado na vida privada da pessoa. Quer dizer, isso tem que ser banido, tem que ser, né, enfim, deslocado, porque isso não é política. Né? Isso aí é intromissão de conservadorismo religioso na vida pessoal dos outros, ou seja, um atraso do ponto de vista civilizatório. Tá? E aí já deixo aqui também mais uma dica, tá? Especialmente para os bolsominions que estão bugados aí com isso. Né? Como assim? Como é que pode? Né? E tal. Leiam aqui, tem um texto aqui do Carl Sagan nesse livro, Bilhões e Bilhões, Reflexões sobre Vida e Morte na Virada do Milênio. Foi o último livro que ele escreveu antes de falecer, né? Ele morreu de câncer, e ele conta aqui, inclusive, algumas experiências ligadas à doença que ele teve lá no final da vida dele. Um grande pensador, o Carl Sagan. E aqui, o capítulo... Vamos ver aqui qual é o capítulo. O capítulo 15 chama-se Aborto, é possível ser pró-vida e pró-escolha? Né? Porque essa é a questão que envolve o dilema do aborto. Né?
ser pró-vida ou ser pró-escolha. Dentre os argumentos que o Carl Sagan usa aqui, ele utiliza o fato de que a classificação de vida, né, para os Estados Unidos, lá para a Constituição dos Estados Unidos, está calcado na movimentação do feto a partir do 3º mês de gravidez. Tá? Antes é uma outra classificação, eu já li tem muito tempo, mas é mais ou menos isso. Tá? E aí isso permite o aborto em certas situações lá, né? E Israel também tem essa política, tá? Lá no seu país. Tá? Então esse texto do Carl Sagan é muito bom, pode ajudar a entender aí alguns elementos dessa questão, mas o fato é que essa liberação do aborto, do casamento gay e da maconha em Israel deve estar bugando a cabeça dos bolsominions, né? Porque realmente eles devem estar muito incomodados com isso. Tá? Então esse foi a primeira notícia, porque na verdade eu passei para vocês aqui esses 3 fatos de Israel, porque eles estavam na mesma notícia que eu li lá. Né? A segunda notícia, que também deve estar bugando a cabeça dos bolsominions, tem a ver com o Felipe Neto. Né? O Felipe Neto ele fechou um contrato aí para poder participar de uma campanha publicitária do Chocolate Bis, né? E aí os bolsominions em peso começaram, né, a detonar o Felipe Neto, criticar ele na internet, fizeram até uma hashtag Bis Nunca Mais, estão boicotando o chocolate, né? E aí um dos bolsominions, inclusive, fez uma postagem lá dizendo que vou parar de comer chocolate Bis, vou comer agora Kit Kat, né? E aí já descobriram que o Kit Kat já fez uma campanha com gays, né, com homossexuais, ou seja, uma campanha ali com liberdade de expressão e tal, e deve estar com a cabeça totalmente bugada também lá o bolsominion, que é o tal do Carlos Jordi, que é um dos deputados bolsominions aí. E o restante fez campanha, né? Tá fazendo campanha contra o Chocolate Bis, né? E aí então vou ler para vocês rapidinho a notícia, vou deixar também aqui no link, fazer uma reflexãozinha rápida sobre isso. A novidade é porque a campanha, né? O Felipe Neto, como eu falei, né? Ele fechou uma campanha, né? Com o Chocolate Bis. A questão, né? O estranho disso aí é que há uma campanha dos bolsonaristas que são pró-mercado, pró-capitalismo, neoliberais, né? Uma campanha contra uma empresa. Né? Isso é meio que inédito, né? Eu nunca vi isso, alguém de direita fazer uma campanha de boicote a uma empresa. Né? É um negócio surpreendente. Mas é essa cabeça, né, completamente, né, desmiolada dos bolsominions que misturam, né, lé com cré ali, alho com bugalho e fazem um monte de lambança. Né? E, enfim, e um negócio também que não se sustenta. Vamos ver aqui com números que isso não tem a menor sustentação. Porém, isso é calcado no conservadorismo deles. E é o mesmo conservadorismo, vale aqui essa reflexãozinha, esse parêntese, é o mesmo conservadorismo idiota que faz com que eles enxerguem, por exemplo, na Globo, uma instituição comunista, né? Porque ela também é liberal ali nos costumes, na forma como apresenta os costumes ali na sua programação, e isso e outros canais também, né? Talvez salvo ali o Bicho Macedo, mas o fato é que isso faz com que eles entendam que esses veículos que são na economia de direita, neoliberais, sejam comunistas. Né? E aí o limite extremo disso é fazer campanha contra chocolate, contra a empresa. Né? Provavelmente o Paulo Guedes não deve estar muito, né? Não deve estar nem aí para isso. Né? Enfim, então é isso. Tá? A direita sempre fez campanha contra trabalhador e não contra a empresa. Né? Agora estão fazendo campanha contra a empresa também. É um negócio assim surreal. Né? A empresa anunciou uma campanha publicitária com o youtuber Felipe Neto. Né? Os bolsominions fizeram uma campanha de boicote ao chocolate e à empresa. E aí lançaram a hashtag Bis Nunca Mais no YouTube, no Twitter, né? Que é o X agora lá. O termo entrou no Trending Topics, né? Que são os assuntos mais comentados do Twitter. Então vamos lá. Nicolas Ferreira, tá? Vamos lá, os deputados bolsominions que publicaram coisas sustentando essa campanha aí. E o Nicolas Ferreira publicou, é claro, Bis Nunca Mais. O tal do Carlos Jordi, aqui em casa ninguém mais financia, ninguém vai financiar o Felipe Neto. Bis oficial, aqui nunca mais, aqui só vamos comer Kit Kat. Já dançou aí, porque né, o Kit Kat também não está nem aí para ele.
O André Fernandes, também outro deputado aqui bolsonarista, disse, né, gostei do boicote ao BIS depois de patrocinar um dos caras que mais pregam ódio na internet brasileira. Seria o Felipe Neto. Né? O Felipe Neto não prega ódio, ele prega, pelo contrário, ele prega livro, coisa que essa gente não conhece. Né? Pode se questionar ali, né, algumas coisas que o Felipe Neto fala, até as posições dele em relação a certos assuntos, mas ele está longe de divulgar ódio, ele está divulgando ali livro e política, né, que é uma coisa muito importante. E aí o tal do André Fernandes finaliza, né? Isso serve lição, bis nunca mais, né? E o Sérgio Camargo, também que é aquele sujeito que era da Fundação Palmares, né? Que era segundo muitos aí, um negro racista, né? Ele diz, né? Bis está há 3 dias sem postar nada e finge que não conhece Felipe Neto. Que chato, que chato, hein? Mas é merecido. Será que o Bis está realmente incomodado com isso? Vamos ver. E aí o Randolfo Rodrigues, que é um senador da esquerda, né, publicou uma resposta. E muito interessante a resposta do Randolph, tá? Ele diz o seguinte, ó, vindo daqueles que consumiam cloroquina, o boicote a um chocolate tão gostoso é um elogio, né? Assim como Felipe Neto em 2022, o Brasil pediu bis de tudo que o nosso país já teve de bom. Vacina no braço, economia aquecida e comida no prato. Agora falta só o Bolsa Bis para o povo ficar feliz de novo. Né? Quer dizer, realmente, ficar escutando gente que consumia cloroquina para curar Covid, né, em relação ao chocolate, é patético. Né? E para finalizar, Carla Zambelli, que é outra bolsominion que só fala bobagem, né, publicou o seguinte, ó, mais razões, né, depois que ela viu lá a postagem do Randolph, mais razões para não comermos nada da Lacta. Bis nunca mais. Agora vamos fazer uma comparaçãozinha rápida entre a quantidade de seguidores do Felipe Neto e a dessa galerinha aqui. Vamos lá. O Nicolas Ferreira teve 1.470.000 votos. Tá? O Carlos Jordi teve 114.587 votos. O André Fernandes, que foi o deputado mais votado lá do Ceará, por incrível que pareça, né? Um absurdo isso. Mas enfim, ele teve 229.500 votos. O Sérgio Camargo teve 13.000 votos e não foi eleito. Tá? E a Carla Zambelli teve 946.244 votos. Também impressionante uma figura dessa ter tanto voto. Né? O total desses 5 aqui que estão aí vomitando, né? Enfim, bis nunca mais, os 5 juntos têm 2.773.331 votos. O Felipe Neto sozinho tem 44.600.000 seguidores. É o 5º maior youtuber do mundo. Né? Ou seja, tá, pessoal, ele tem só de seguidores mais de 15 vezes todos esses bolsominions juntos. Então, quer dizer assim, eu acho que o BIS lá, a Lacta, está fazendo um bom negócio de negociar com o Felipe Neto e não com esses bolsominions retardados que, na verdade, não sabem nem o que estão falando, né? Porque estão ali fazendo campanha contra chocolate e apoiando um outro chocolate que tem o mesmo problema que eles... Enfim, né? É a cabeça dos bolsominions, tá? E aí, para finalizar, eu deixo essa dica aqui. É um livro que eu não terminei de ler ainda, tá? Mas é o Viver na Era do Capitalismo Artista, Estética, né? A Estetização do Mundo, do Giri Lipovetsky e Jean Serroy, no qual ele discute essa questão das marcas aí, tá? E dessa conexão entre arte e política também. Tá? É interessante o livro para poder pensar várias questões que podem ajudar a entender aí muito dessa celeuma que está rolando. Tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Vamos para a terceira notícia que também deve estar bugando a cabeça dos bolsominions, né? Que é a questão do resgate dos estrangeiros em Israel, certo? O Lula já enviou 5 aviões para Israel, já trouxe 916 brasileiros, tá? Alguns deles, inclusive, muito ingratos, muito mal educadinhos, né? Porque bolsominions, né? Tem um pastor aí retardado falando bobagem, querendo desvincular ali, né, os aviões do Lula e colocar na conta de alguém lá da direita. Uma outra bobalhona lá também fez campanha do tal do prefeito de Sorocaba, e o Lula já pegou isso, a galera já pegou. Essa mulher já virou meme, né? Porque não tem prefeito de Sorocaba nenhum. Quem está trazendo as pessoas de lá é o Lula, é o governo brasileiro, de graça, 0800, tá? E, ó, diferente de todos os países do mundo, tá todo mundo cobrando. Vamos ver? O UOL, tá, né, noticiou ontem, vou deixar para vocês o link aqui, que os americanos estão deixando Israel em um navio de cruzeiro e devem reembolsar o seu governo quando chegar em casa, tá?
Aí vocês acham que acabou? Não, eles não vão direto para casa, não. Os Estados Unidos vão deixar eles lá no Chipre, que é uma ilhazinha pertinho ali de Israel, tá? Vão deixar eles lá no... Ó, se vira aí, tá? Estamos deixando você aqui no Chipre. E aí, ó, daqui vocês voltam para casa, também tem que pagar. Não vão voltar de graça, não. Certo? Pô, mas tem guerra, dane-se. Se vira aí, meu irmão. Se vira aí. Tá? E aí, ao chegarem no Chipre, cada um que se vire para pagar a sua viagem, né, para os Estados Unidos. Detalhe 2. O documento que eles estão assinando nem diz quanto eles vão pagar. A dívida é assim, ó, no cego, tá? Então, quer dizer, se não pagar, ainda fica sujeito a multa, tá? E os bolsominions chegam aqui e estão reclamando. E essa gentinha que está aqui reclamando, esses ingratos, né, bolsominions, daqui a pouco estão fazendo postagenzinha aí louvando o modelo dos Estados Unidos, né, o liberalismo econômico dos Estados Unidos e tudo mais, né? Então, até ontem, 5 aviões do Brasil já trouxeram 916 brasileiros e 16 animais de estimação de graça. Tá? O último tinha 215 pessoas, tá? Que foram trazidas lá do conflito e já estão em segurança aqui no Brasil. Falta tirar os brasileiros da faixa de Gaza ali, né? Que é o local mais complicado da situação, mas eles não saíram ainda por culpa de Israel, que está ali bombardeando a saída de Rafah, se não me engano, no Egito, tá impedindo as pessoas que não querem participar do conflito ali, não querem morrer ali dentro, a sair da Palestina. Tá? E o governo brasileiro não cobrou nenhum real de nenhuma dessas pessoas. A pergunta que fica vamos lá, quem é mais comunista? Né? Isso é que deve estar na cabeça dos bolsominions, né? Aqueles que têm mais de 3 neurônios funcionando, devem estar pensando o seguinte, pô, quem é mais comunista? Os Estados Unidos, que cobraram dinheiro, né, dinheiro que vai para o Estado, né, pela viagem dos seus conterrâneos, ou o Brasil, que usou recursos públicos para trazer quase 1.000 pessoas em 5 aviões, né? Porque essa atitude dos Estados Unidos de cobrar do cidadão, né, se o sujeito é meio burrinho, ele para e pensa, tá vendo, isso é capitalismo. Não é não, porque eles estão gastando dinheiro público. Eles estão pedindo um reembolso de um custo de dinheiro público, tá? Para poder pegar essas pessoas lá e trazer de volta para casa. Né? E aí? Isso é o quê? É o Estado se metendo na economia? É o Estado se metendo na liberdade das pessoas? Ou é o Estado ajudando, né, numa situação em que não tem outra alternativa, ele tem que ser ele mesmo? Né? E aí? Os bolsominions devem estar... Né? Porque o Lula está ali, está trazendo todo mundo, não importa, não está perguntando lá se é de direita, se é esquerda, está trazendo todo mundo para cá. Né? E aí, o comunismo é ruim, né? O Lula, né? O Lula, né? Essa figura aí que é o fantasma, né? E aí? Isso também deve estar bugando a cabeça dos bolsominions aí, porque é isso, né? Bolsominion é uma figura, tem os violentos, tem aqueles, né, enfim, agressivos e que tem que ser, na verdade, até criminalizados, mas tem aqueles que são ingênuos, né? E tem os ingênuos que devem estar agora pensando a partir de todas essas situações aqui bugadas, né, ou bugáveis, mas devem ter aqueles que continuam querendo apagar isso aí, ou botar para debaixo do tapete, sustentar uma defesa ao Bolsonaro ali à direita que nenhuma comparação sustenta, né? É o caso desse pastor lá e da mulher de Sorocaba, que, né, enfim, é um negócio patético, tá? Então, enfim, pessoal, foram essas 3 situações aí. Deixo aqui 2 dicas ligadas a essa última questão, tá? Que é essa dica aqui, né, do Ha-Joon Chang, tá? Que é o 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, certo? Muitas coisas que os bolsominions estão dizendo, porque não contaram isso aqui para eles ainda, né? E esse livro do Chomsky, chamado O Lucro ou as Pessoas, tá? Neoliberalismo e Ordem Global. Beleza, pessoal? Então vamos torcer aí que esses eventos todos aqui que eu narrei hoje, né? Eu dividi em 3, mas são 5 na verdade, né? 3 lá em Israel, 1 ligado ao resgate e 2 até, né, ligados ao resgate, e essa questão do bis, lá do chocolate bis, né? E do outro chocolate também, o Kit Kat, enfim. Vamos torcer para esse bug aí fazer os bolsominions acordarem, né? E de repente entenderem de fato quem é que está do lado do povo aí, quem é que está do lado da população brasileira na política. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente volta aí no vídeo de amanhã, tá? Grande abraço, tamo junto. Fui.